tem a ver com o clima da Terra, como também com a vida humana, por outras razões. Não é? Por exemplo, desmatar, destruir a floresta, não é só ruim por causa do efeito estufa, é ruim também porque pode tornar uma parte da Amazônia quase inabitável a longo prazo. Vamos ouvir a opinião do senhor. Eu vi que o senhor estava discordando de muita coisa aí. De quase tudo. Em princípio, o trabalho citado dos Svante Arrhenius, que foi prêmio Nobel, e não por esse trabalho sobre a influência do CO2, é um trabalho acadêmico, puramente acadêmico. O que ele fez? Ele disse, estudou, fez equações, fez isso, fez aquilo, usando uma física mínima que existia no final do século atrasado, eu estou falando de 1895, 1896, por aí, que é quando ele publicou esse trabalho. Ele disse basicamente o seguinte: se o CO2 dobrar a quantidade de CO2 na atmosfera, a temperatura da Terra vai aumentar de 5 graus. Ela mais do que dobrou do Svante Arrhenius para cá e não aumentou nem 0,6 graus. O outro conceito que o IPCC usa também é da temperatura da Terra. O que é a temperatura da Terra? É aqui. Temperatura aqui nessa sala é diferente dali que está ali fora. A temperatura na Terra, entendida como um conceito válido para aplicação física, é o conceito que surgirá em decorrência do exame de satélites, que abrangem áreas enormes. Se você colocar um higroscópio com medidor de temperatura aqui, um outro ali embaixo, outro na rodovia, dá tudo diferente. O IPCC quer prever o futuro, dizer que daqui a 80 anos, foi o que esse Ban Ki-moon, não sei o que lá, uma coisa dessa, a Amazônia vai virar uma savana. Ele não tem nenhum dado científico para comprovar isso. Então a melhor coisa que eu acho que do ponto de vista estritamente científico pode ser feito é o IPCC, que quer prever o futuro, determinar as condicionantes econômicas, políticas, etc. daqui para frente, explique o que houve no passado. Porque se ele explica do ponto de vista científico, se ele explica o futuro, ele sabe melhor explicar o passado. Porque o passado ele tem comprovações. Mas o professor Pinguelli falou em outra proporção de tempo, outra medida de tempo. Mas mesmo essas proporções de tempo, o Ban Ki-moon disse que a Amazônia vai virar uma savana daqui a 80 anos. Não vai virar savana coisa nenhuma. Pode falar, professor. Vamos voltar aqui. Em primeiro lugar, o IPCC, ele é apenas uma organização que compila as publicações científicas e faz um filtro, fazendo um relatório do estado do conhecimento a um dado momento. Então, o IPCC não realiza pesquisa no sentido do avanço do conhecimento, e sim constata o avanço ocorrido nos últimos 4 anos. É isso que se faz. Então, ele reflete o estado do conhecimento, considerando todas as publicações e verificando qual é a tendência dominante, ou seja, qual é o consenso dominante. Eu volto a dizer que são coisas diferentes. O IPCC não se propõe a explicar o clima fora dessa escala de tempo. O que o IPCC procura é verificar o que está acontecendo na atmosfera numa escala de tempo restrita. Então, o IPCC, pegando os dados desse período dos últimos 150 anos até agora, ele reproduz razoavelmente, dentro de uma margem de erro, como sempre é a ciência. A ciência não é o domínio da certeza. Quem afirma isso não está sendo correto. A ciência trabalha com erro. A gente tem que levar em conta, é claro que existem incertezas. Dentro de uma faixa razoável, são explicativos sim, ou seja, o que se constata de medidas de temperatura da Terra, e eu concordo que é um modelo, que a temperatura da Terra varia geograficamente, posição a posição, e varia no tempo, ao longo do dia, ao longo das estações do ano. Então, para atribuir uma temperatura média da Terra num certo ano, é preciso de ter uma definição do que se trata. E isto exige um modelo, além de dados. Bom, mais incerteza aí. Mas isso é administrado. Toda a física lida com erro. Essas novas experiências têm margem de erro. Agora, eu chamo a atenção que nós estamos trabalhando numa escala de tempo pequena, que é da Revolução Industrial para cá, e fazendo a correlação das emissões de certos gases, em particular do dióxido de carbono, e essa temperatura global definida de uma forma consensuada entre os especialistas. E aí há uma predição, sim. Todos os modelos feitos em diferentes publicações, todos eles
mostram a mesma tendência. Então eu acho que o problema que o IPCC trata é preocupante, o que não significa que novas explicações não sejam muito bem-vindas e que vão contribuir em esclarecer o estado do conhecimento atual. Professor Azevedo, o senhor acha inútil as providências tomadas pelo protocolo de Kyoto? Totalmente inúteis e inconsequentes. Se forem adotadas as providências sugeridas pelo protocolo de Kyoto, vai haver fome e miséria no mundo inteiro. Você imagine a redução da produção industrial, da vida, tudo gira em torno do combustível fóssil até hoje. Porque no passado não foram feitas substituições de projetos de energia, etc, etc. Não vem isso ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: o IPCC alterou dados científicos. Ele realmente, o Pinguero está certo. Ele não produz ciência, ele usa dados. Mas entre os dados surgidos, houve um que foi talvez dos mais importantes usado pelo Gore, que tomou até o nome meio gozador de hockey stick, taco de hockey. Porque ele tem uma dobra assim, eles colocaram o dado deitado, então vem, no ano tal, o CO2 era isso assim. No livro, no filme de Al Gore. No filme do Al Gore. E, entretanto, na Revolução Industrial, ele subiu. Não subiu, não. Aqueles dados foram estatisticamente manipulados e a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos afirmou isso porque mandou analisar os dados de um sujeito chamado Mann, da Universidade, se não me engano, de Massachusetts. Esse é um dado. O outro dado que o IPCC não explica é o seguinte: não, ele vem subindo, o CO2 vem subindo. Mas ele subiu, foi antes de 1950, mais do que agora. Ou seja, a partir do momento em que se começou a usar mais combustível, subiu menos do que antes. Então, aquilo que eu disse, no passado, o nível do CO2 era 10, 12, o nível do CO2 foi, por várias vezes, 10, 12 vezes superior ao que existe hoje.